Leitura 298, Marcos, 11 a 13, Projeto 365 25 de outubro de 2023, Marcos 11. Esta última entrada de Jesus em Jerusalém marca o início da semana da sua crucificação. Aqui se inicia a contagem regressiva da maior demonstração de amor dada à humanidade. É o momento em que Deus se fez homem, viveu entre nós, conheceu nossas dores e se entregou como sacrifício de expiação perfeito pelos nossos pecados. Marcos 11 e a figueira maldita. Muitos estudiosos fazem a interpretação simbólica desse milagre de Jesus. A aplicação prática e pessoal é a de que não podemos apenas ter aparência de cristãos. As pessoas esperam que nós tenhamos frutos para alimentá-las. Elas querem vir até nós e encontrar a paz que o mundo não tem. Nos nossos dias os cristãos são tão ansiosos ou estressados como qualquer pessoa. Não inspiram a presença de um Deus real e pessoal em suas vidas. A estes está reservado mesmo o fim da figueira cheia de folhas, casa de oração. Durante a Páscoa muitas pessoas vinham de todas as partes a Jerusalém para oferecer sacrifícios e ofertas agradáveis a Deus. Na ocasião muitas delas também entregavam o dízimo anual. Devido à distância, a grande maioria trazia apenas o dinheiro, deixando para comprar no templo o animal correspondente ao seu dízimo ou oferta. Estes animais eram vendidos no templo pelos cambistas que tinham acordo com os sacerdotes. Apenas os animais comprados a eles recebiam a aprovação de agradável ao Senhor. O que irritou o Senhor Jesus foi o fato de que eles estavam supervalorizando os animais e completamente desinteressados com a vontade de Deus. O resultado da fé. Na manhã seguinte a que Jesus amaldiçoou a figueira, Pedro observou que ela estava completamente seca. Isso o impressiona, e ele vai falar com o Mestre. A resposta de Jesus é que a fé convicta em Deus é capaz de fazer qualquer coisa. A mensagem de Jesus é que qualquer um que creia sinceramente não considera nenhum problema ou dificuldade impossível de resolver. Nos dias de Jesus, havia uma expressão popular: remover montanhas. Era aplicada a problemas ou questões muito difíceis ou impossíveis de se resolver. O ensino de Cristo é o de que até mesmo estes, para a fé não são nada. Jesus prossegue o seu ensino sobre a fé e aproveita para falar sobre a oração. Através dela devemos apresentar nossas necessidades com confiança a Deus. A oração é um canal de conversa com Deus. É por meio dela que nos comunicamos com o nosso Pai. Sabendo disso, o Senhor Jesus nos exorta durante a oração, liberar perdão. Nossas orações não serão eficazes se tivermos problemas de relacionamento com outras pessoas. Isso ocorre porque o princípio do relacionamento perfeito com Deus é o amor ao próximo. Marcos 12. Após ter sua autoridade questionada pelos líderes religiosos de Jerusalém, Jesus Cristo conta a parábola da vinha. Sua intenção é mostrar que Israel é a vinha, os servos maltratados foram os profetas e ele era o próprio filho do dono da vinha. Ao acreditar que respeitariam o seu herdeiro, o dono da vinha o enviou. Contudo, o destino dele foi pior que o de seus antecessores, pois o agarraram e o assassinaram para ficar com a herança. Ao perceber que era contra eles que o Senhor Jesus falava, as autoridades religiosas começaram a procurar meios para prendê-lo. A partir daí passaram a organizar todo tipo de armadilha para o Senhor Jesus. A questão dos impostos. As autoridades religiosas perguntam a Jesus Cristo se era necessário pagar os impostos. Eles sabiam que qualquer um que negasse isso, tornava-se inimigo do Império Romano. Contudo, o Mestre mais uma vez impressiona a todos. Ele deixa claro que como cidadão temos direitos e deveres para com o Estado. Jesus não nega nossa cidadania. Com isso,
ele diz que devemos dar ao governo o que lhe pertence e a Deus o que lhe pertence. A ressurreição dos mortos e os saduceus. Os saduceus eram um dos grupos religiosos de Israel que não acreditavam na ressurreição dos mortos. Com isso, foram a Jesus questioná-lo sobre o assunto. A resposta do mestre é esclarecedora e mostra a soberania de Deus. Um dos mestres da lei, após ouvir a resposta de Jesus Cristo aos saduceus, ficou maravilhado. Isso o inspirou a falar com o mestre. A pergunta dele foi sobre qual seria o maior mandamento. O Senhor Jesus respondeu que o maior mandamento é o amor absoluto a Deus e o amor ao próximo como a si mesmo. Após essa série de armadilhas, Jesus Cristo adverte sobre a malícia dos mestres da lei. Ele nos adverte a ter cuidado com a aparência religiosa delas, pois não passa de hipocrisia. A oferta da viúva. Em contraste com muitas pessoas ricas que deram grandes quantias, uma viúva pobre não identificada deu 2 moedinhas, do grego lepta. Um leptão era a menor moeda judia de bronze em circulação na Palestina. 2 leptas valiam 1,64 de um denário romano, o salário de um dia de trabalho. Para seus leitores romanos, Marcos declarou seu valor em termos de moeda romana, ou seja, uma fração de 1 centavo. Com solenes palavras introdutórias, Jesus disse que ela deu mais do que todas as outras. O motivo é que os outros deram de suas riquezas materiais a um custo pequeno para eles, mas a viúva de sua pobreza deu tudo. Proporcionalmente, ela deu mais, tudo o que ela tinha para viver. Ao dar a Deus com sacrifício, ela confiou completamente a Ele para prover suas necessidades. Ela poderia ter guardado uma moeda para si mesma. Uma regra rabínica afirmando que uma oferta de menos de 2 lepta não era aceitável, por causa de seu valor insignificante. Jesus usou o exemplo dela para ensinar aos discípulos o valor que Deus dá ao compromisso de todo o coração. Seu próprio compromisso com Jesus logo seria severamente testado. Este incidente também ilustra a entrega total de Jesus na morte. Marcos 13. Chamado por muitos estudiosos de sermão profético. Aqui o autor apresenta de forma resumida os acontecimentos que antecederão a volta de Jesus Cristo. Além de falar sobre sinais que ocorrerão em todo o mundo, Jesus profetiza sobre a invasão que ocorreu a Jerusalém entre 66 e 70 depois de Cristo. Além disso, o Senhor Jesus adverte que nos últimos dias muitos falsos cristos surgirão. Haverá muitos dizendo que é o Cristo, muitos deles operando sinais. No entanto, eles não passam de uma farsa. Jesus Cristo garantiu que todas estas coisas se cumprirão. Muitas delas, de fato, já se cumpriram, e há algumas poucas a se cumprir. Ou seja, cabe a cada um de nós tomar conta de nossas vidas e pregar o Evangelho a toda criatura. Marcos e os sinais do fim. A pergunta dos discípulos sobre o fim dos tempos, talvez expressa por Pedro, é expressa em 2 partes. Quando ocorrerão essas coisas? Relacionada à destruição do templo e outros eventos futuros, acontecer. 2. Qual será o sinal de que elas estão prestes a se cumprir? O verbo cumprido denota a consumação final, o fim do presente, tendo apenas a perspectiva da profecia do Antigo Testamento. Por exemplo, Zacarias 14. Os discípulos não viram um longo intervalo entre a destruição do templo e os eventos do tempo do fim que culminaram na vinda do Filho do Homem. Eles presumiram que a destruição de Jerusalém e do templo foram alguns dos eventos no final da era atual e inaugurariam o reino messiânico. Eles queriam saber quando isso aconteceria e que sinal visível indicaria que o cumprimento estava para acontecer. As condições associadas à crise local iminente da queda de Jerusalém prenunciam aquelas relacionadas com a crise mundial do tempo do fim. Assim, as palavras de Jesus, relevantes para seus primeiros discípulos,
permanecem assim para todos os discípulos que enfrentam condições semelhantes ao longo desta era.